Oremos. Santo Deus, Santo Pai que estás no céu, entregado nas suas mãos nossas vidas. Agradecer ao Senhor por ter nos apoiado durante todo o dia, até ao anoitecer e os outros até esta tarde. Que o Senhor seja louvado em cima de tudo, que ajude o nosso professor a nos ajudar a entender como manejar a sua palavra corretamente, Pai da glória, que nós possamos ensinar de acordo com a sua sã doutrina que o Senhor deixou com os apóstolos, que nós possamos receber esta palavra segundo a sua vontade, Pai, e que o Senhor possa nos abençoar, que possa nos dar o entendimento de como não sair da sã doutrina e como permanecer sempre firme, manejando bem a sua palavra. Tudo seja feito segundo a sua vontade. E agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. Que o Senhor seja louvado em cima de todas as coisas. Em nome de Santo Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu espero que você tenha... Jordito, eu vou passar para você o anfitrião. Aí, quando alguém tiver o microfone, aí você pode desativar o microfone, tá certo? Não tem problema. Eu vou ver se eu consigo passar para você o anfitrião. Pronto, passei. Isso quer dizer que quando alguém tiver o microfone aberto, você pode desativar. Ok, seja bem-vindo a todos. Eu espero que você tenha... Parece que não estou a conseguir. Não, é quando alguém tiver o microfone aberto. Sim, mas mesmo assim eu posso desativar e ativar. É exatamente isso. Você sabe ativar e desativar? Você sabe desativar o microfone? Sim, Ok, se alguém ligar o microfone, você desativa, né? Se alguém tiver uma pergunta, pode ativar o microfone, fazer a pergunta e depois desativar o microfone novamente. E então, eu espero que você tenha um papel e uma caneta aí para anotar o que nós vamos falar, ok? Espero que você tenha aí essa caneta e esse papel. Ok. Vamos em frente, então. Ok. Vamos fazer essa leitura aí, em 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 15. Aí, nós vamos com esse estudo até que hora? Ou foi, nós falamos semana passada? continua o mesmo horário. O mesmo horário e hora? 20 horas até 22 horas e ponto, em Moçambique. Até as 22. Ok. Primeiro, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vai dizer o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, e não tendo e se envergonhar. E maneje bem a palavra da verdade. Olha só, e maneje bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade não quer dizer que a pessoa precisa ter teologia. Não, manejar bem a palavra da verdade é ensinar a verdade e está escrito. Nada mais e nada menos. E se ele ensina exatamente o que está escrito, então ele maneja bem a palavra da verdade. Ok? Então, isso é manejar bem a palavra da verdade. Ok, deixa eu... Ok, vamos falar sobre as qualidades pessoais do pregador, do obreiro ou do servo, mesma coisa, né? Ok, olha só. Um pregador deve ser um bom homem. Muito do poder da palavra falada de Jesus veio do poder de sua origem. O sucesso que Jesus teve no ministério dele não foi por ele é filho de Deus. Vou repetir. O sucesso e Jesus ele foi bem-sucedido na sua missão
no seu ministério não foi por ele era filho de Deus, mas por ele tinha uma conduta exemplar. Tá vendo? Muito do poder da palavra falada de Jesus veio do poder de sua origem, a dedicação da sua vida na palavra de Deus e na obra do Senhor irá acrescentar força nas suas mensagens, ou seja, nas suas palavras, terão peso. Ou seja, você prega e você ensina, nós precisamos colocar poder na nossa pregação. A nossa pregação precisa ser uma pregação de poder. Mas como fazer isto? A sua conduta vai colocar poder, seu comportamento, a sua conduta, a sua santidade, a sua dedicação a Deus, vai colocar poder na sua mensagem. A sua mensagem vai ser poderosa ou não, a depender não do que você vai falar, não da força que você vai falar, não da eloquência que você vai falar, mas a depender da sua vida. Isso é muito importante. Olha só, o pregador deve levar as pessoas, levar os membros a odiar o mal. O pregador, a pessoa que está na frente do trabalho, o pregador, o obreiro, né, deve levar os irmãos a odiar o mal e apegar-se ao bem. Aí em Romano, eu vou pedir alguém para ler para mim, se você pode ler para mim aí, né? Sempre aparecer uma passagem aí, eu vou pedir alguém para ler para mim aí. Se for aí tomar muito tempo, eu mesmo vou ler, mas em Romano, no capítulo. Alguém pode ler para mim? Posso ler? Pode. Capítulo Romanos 12, versículo 9. 12, 9. Assim diz a palavra. O amor de vocês deve ser sincero. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Ok, obrigado. Então, o poder, o pregador, o obreiro, ele deve pregar um poder. Mas esse poder, onde vai encontrar esse poder? O poder vai depender da vida que ele leva. Uma vida de temor a Deus, uma vida de dedicação, uma vida exemplar. Aí onde ele pega com força e um poder. A única maneira para fazer é necessário usar o seu próprio caráter pessoal, digno, um caráter pessoal, um caráter digno. É notável na maneira como Paulo pede aos jovens evangelistas Timóteo a usar o seu caráter pessoal para influenciar os seus ouvintes a tornar-se padrão dos fiéis. Então, você pode usar o seu caráter para influenciar os irmãos, para motivar os irmãos a ser os irmãos de caráter, de dedicação. Alguém lê para mim 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12. Quem lê? 1 Primeiro Timóteo Timóteo 4. 4:2. Ei, Jacob Diz a Batista, palavra. pode ler. Diz a palavra. Ah, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Na pureza. Está vendo? A única maneira para fazer Professor, Oi, é 1 Timóteo? é 1 Timóteo 4,12. Pois ele leu? Foi, não foi? Sim, foi, obrigado. Ok. Então, a única, a única maneira para fazer é necessário usar
o seu próprio caráter pessoal, caráter digno. É notável na maneira como Paulo pede ao jovem evangelista Timóteo a usar o seu caráter pessoal para influenciar seus ouvintes a tornar-se padrão dos fiéis. Então, Paulo está pedindo para Timóteo usar o seu caráter para influenciar os irmãos. Então, hoje, nós podemos usar o nosso caráter para motivar os irmãos a ser bons cristãos. Ok? Então, isso é muito importante. Deixa eu... Tá, ok. Ok. Olha só, vamos falar sobre as qualidades pessoais do pregador. As qualidades pessoais do obreiro, do servo, do homem de Deus. Quais seriam? Vamos ver. Aí nós lemos em 1 Timóteo 4, versículo 12, né? Nós lemos. Então, o caráter é uma das ferramentas importantes na vida do pregador para poder persuadir a igreja. O pregador, o obreiro, o pastor ou o evangelista vai persuadir a igreja usando o seu caráter. O homem de Deus precisa mais do que dos dons, ele precisa de reputação. Ele precisa mais de reputação do que de dom. O caráter tem que haver uma combinação entre a vida do pregador e sua mensagem. Estão vendo? Estão vendo? Não sei se estão ouvindo. Alô? Estão ouvindo, já dito aí? Alô? E minha internet deu uma queda aí, mas eu já estou estabelecendo, ok? Mas o professor não passou a anfitrião para mim. Deixa eu... Não, eu passei o anfitrião para você, não foi? Porque eu nem consigo desligar o microfone de ninguém aqui, quando estão ligados. Ok, o meu ajudante aí vai entrar e vai resolver. Ok, mas deu uma queda aí, mas eu vou... Senhor professor, não conseguimos ouvir. Já estás com o micro desligado. Esse negócio de tecnologia, às vezes, é querendo me morder. Ok. Então, as qualidades pessoais do pregador, do obreiro, do servo. Aí nós já lemos 1 Timóteo 4, 12, né? Nós lemos, onde o caráter é uma das ferramentas importantes na vida do pregador, para poder persuadir a igreja. Então, para poder encorajar a igreja a ser fiel, a ser dedicada, o pregador precisa de usar o seu caráter. O homem de Deus precisa mais do que de dons, ele precisa de reputação. Ele precisa de reputação mais do que de dom. Ele precisa de reputação e de caráter. Tem que haver uma combinação entre a vida do pregador e a sua mensagem. A mensagem dele e a vida dele precisa haver uma harmonia.
Senão, ele vai trabalhar, trabalhar e nunca vai ter sucesso na vida. Muitos pregadores procuram combinar o do fato, né, com outros acessórios e acaba se esquecendo do mais importante, o caráter e a reputação. O obreiro, o pregador, o servo de Deus, o homem de Deus, precisa se preocupar com o seu caráter e a sua reputação. Se ele se preocupa com o seu caráter e a sua reputação, ele vai ter um ministério de sucesso. O ministério dele vai ter sucesso na vida. E depois eu vou abrir para a gente conversar um pouco sobre essas coisas, ok? Ok. Ok. Um bom caráter reforça o poder dos seus sermões. Olha só, você quer dar uma mensagem poderosa? Não é falando alto, não é gritando, falando com eloquência, pulando. Não é nada disso. Um bom caráter reforça e coloca poder na mensagem do mensageiro. Se o pregador é fazer uma mensagem poderosa, ele precisa adquirir um bom caráter, uma boa reputação. Alguém lê para mim Mateus 5, versículo 19? Leia seu microfone, leia e depois de ler seu microfone novamente. Mateus, eu vou ler. Se você quiser ler, pode ler aí. 19. Pode ler. Mateus 5, 19. Mateus 5, 19. Pode ler. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, quem desobedecer ao menor dos mandamentos e ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino de Deus. Por outro lado, quem obedecer aos mandamentos e ensiná-los a outras pessoas será considerado o maior no reino de Deus. Como é que eu ensino as pessoas a ser dedicado e eu não sou dedicado? Como é que eu ensino a pessoa a ter um bom caráter e eu não tenho um bom caráter? Como é que eu ensino a pessoa a ser fiel e eu não sou fiel? Ninguém vai aprender fidelidade. Ninguém vai aprender. Está vendo? É isso e vai dizer. Então, um bom caráter reforça o poder dos seus sermões, né? Aprendemos algo sobre prática, né? E ensino. E em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 16. 1 Timóteo 4, 16, vai dizer assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continue neste dever, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Olha só, diz, um bom caráter reforça o poder dos seus sermões, né? E em Mateus 19, 5, verso 19, né? E aprendemos algo sobre prática, né? E ensino em 1 Timóteo. Está vendo? Eu vou ler mais uma vez aí. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nesse dever, e fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como teus ouvintes. Está vendo? Está dizendo, a prática, o ensino, tem cuidado de você mesmo e dos ensinos. Cuidado para você... Tenha cuidado para você não desviar da fé, cuidado para você não ter um mau caráter e tenha cuidado da doutrina. A doutrina é dizer o quê? Do ensinamento. Continue nesse dever de uma boa reputação e de ensinar o que a Bíblia ensina. Continue nesse dever, porque fazendo assim você vai salvar você mesmo e os seus ouvintes. Isso é dizer o quê? Se você não tiver cuidado com aquilo que você ensina e não tiver cuidado com o seu caráter, vai para o inferno você e aqueles que você está ensinando. Está vendo? Então, isso é muito importante.
Aí, em outra tradução, aparece assim: tenha cuidado com sua própria vida e com aquilo e ensina. Continue neste dever, e assim você salvará tanto a si mesmo como seus ouvintes. Em outra tradução, aparece aí, né? Tenha cuidado com a sua vida, uma vida de uma boa reputação, um bom caráter. E tenha cuidado também com aquilo que você ensine. Continue nesse dever. Qual o dever? O dever de ter um bom caráter, de ter uma boa reputação, e o dever de ensinar a verdade. Fazendo assim, você vai salvar você e vai salvar a quem te ouve. Olha que coisa boa. Vou abrir daqui a pouco para a gente comentar um pouco, ok? O pregador também precisa da salvação. Por isso, antes dele apresentar a salvação a outras, ele deve garantir que eles estejam salvos, para depois pregar. O pregador precisa garantir que ele está na salvação, para depois espalhar a salvação para outras pessoas. Está vendo? O pregador também precisa da salvação. Por isso, antes dele apresentar a salvação a outras pessoas, ele deve garantir, ter a certeza que ele está salvo, para depois pregar a salvação para outras pessoas. Então, para ele ter a certeza da salvação, ele só precisa corrigir a sua vida de acordo com o que a Bíblia exige, né? De acordo com o que Jesus exige. E aí ele vai estar com a salvação garantida. Tanto em Mateus como em Timóteo, o exemplo é colocado em primeiro, antes do ensino. Né? Nós lemos em Mateus e lemos em Timóteo, nessas duas passagens, o exemplo é colocado na frente do ensino. Quando você vai ensinar, o seu exemplo vai na frente, e você vai ensinar, vai atrás. Não é o ensino, nem a palavra de Deus que vai na frente. A reputação do pregador, o exemplo do pregador vai na frente, e atrás vai a mensagem. Está vendo? A palavra de Deus perde a sua influência na vida das pessoas quando quem a transmite não vive e prega. A palavra de Deus é poderosa e a Bíblia diz que ela não volta vazio. Mas a palavra de Deus falada por uma pessoa é um péssimo exemplo, não funciona. Está vendo? A palavra de Deus pede a sua influência, pede o seu poder quando a pessoa que transmite não vive e prega. Paulo vai falar exatamente disso em Romano, no capítulo, em Romano, capítulo 2. Quando você vê um versículo aparecer na sua tela, você já pode abrir, e provavelmente eu vou pedir a você para ler, ok? Aí, se você já estiver aberto, é só ligar seu microfone e abrir, aí a gente ganha tempo. Ok? Romano, capítulo 2, versículo 21 e 22. Diz assim: tu, pois, e ensina a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu e prega e não se deve furtar, e furta? Assim, e não se deve cometer adultério, e o comete? Abomina aos ídolos e lhe rouba. Olha só, está vendo? Então, a palavra de Deus perde a sua influência, perde o seu poder, a palavra de Deus perde a sua credibilidade na vida das pessoas quando transmite, não vive o pré. Está dizendo aí, eu pego e não deve adulterar, eu adultero, eu pego e não deve mentir, eu minto, eu pego e a pessoa deve ser fiel a Deus e não sou. Então, perde a sua influência, perde o seu poder quando a pessoa ensina, não vive o pré, não vive o pré. Ok? Então, deixa eu colocar
Pronto, eu já disse de novo como anfitrião, para você me ajudar aí. Ok, vamos continuar aí. Olha só, aí, na linguagem de hoje, nós lemos Romanos, capítulo 2, versículo 21 e 22. Agora eu vou ler na linguagem de hoje, diz assim: você ensina os outros e não ensina você mesmo. Se afirma e não se deve roubar, e você rouba. Se você diz e não se deve cometer adultério, e você mesmo comete adultério. Vocês odeiam ídolo, mas rouba as coisas dos templos. Então, na linguagem de hoje, tá vendo? Então, a minha conduta deve ir na frente e a mensagem atrás. Se eu coloco a mensagem na frente e a minha conduta atrás, a mensagem vai ficar sem poder. Mas se eu coloco a minha conduta na frente, o meu exemplo na frente, aí a mensagem vai ter poder e vai ter muito resultado, bons resultados. Há pessoas que negam a sua pregação com sua própria vida. Existe pregador, pessoas que estão na frente do trabalho e negam a sua pregação com a sua própria vida. Está fazendo nada, correndo atrás do vento. Está vendo? Olha só, se minha conduta não combina com a minha mensagem, ou seja, não entra em sintonia com minha vida, eu devo ser proibido de ir falar na frente dos outros e dos irmãos. Mais uma vez, se minha conduta não combinar com a minha mensagem, se a minha conduta não estiver sintonizada com a minha mensagem, eu devo ser proibido de ir na frente dos irmãos dar uma mensagem. Eu não vai ter proveito nenhum. A minha vida precisa estar em sintonia com a minha mensagem. A vida exemplar do homem de Deus está sempre de frente de sua palavra, como alguém que se vê no espelho. Olha só, a vida exemplar do homem de Deus está sempre de frente de sua palavra. Onde eu vou pregar, as pessoas ouvem e vê a minha conduta. Aí, a minha mensagem vai ter poder ou não, a depender do que os irmãos vê na minha vida. Está vendo? O homem de Deus consegue poder na sua pregação com a sua vida exemplar. Ele pode abrir Tito 1:9. O homem de Deus consegue poder na sua pregação com a sua vida exemplar. Você quer ser um pregador e prega um poder? Você é a sua palavra. Eu estou pregando a palavra de Deus tem poder. Às vezes não tem. Na maioria das vezes, a palavra de Deus não tem poder. Sabe por quê? Porque quem prega é uma pessoa e não vive um exemplo. E não é um exemplo e prega. Prega porque tem boca para pregar. Entendeu? O homem de Deus consegue poder na sua pregação com a sua vida exemplar. Se eu quero colocar poder na minha pregação, eu preciso ter uma vida exemplar. Alguém pode ler Tito 1:9? Assim diz a palavra Tito 1:9. Ele deve se apegar à mensagem tal como lhe foi ensinada, pois ela é de confiança. Assim poderá não só encorajar os outros pelo verdadeiro ensino, como também convencer aqueles que se opõem a esse ensino. Obrigado. O homem de Deus consegue poder na sua pregação com a sua vida exemplar. Pregar a palavra tal como foi ensinado, sem tirar nada. Aí, em outra tradução, aparece essa mesma passagem, aparece assim:
ele deve se apegar à mensagem, tal como lhe foi ensinado, pois ela é de confiança. Assim, poderá não só encorajar os outros pelo verdadeiro ensino, como também convencer a eles e opõe a este ensino. Olha só, ele deve apegar-se ao ensino tal como foi ensinado. O pregador tem que se apegar ao ensino da Bíblia, sem acrescentar nada e sem tirar nada. Ele deve se apegar ao que está ensinando, sem inventar coisa. Né? Sem inventar coisa que a Bíblia não fala. Ele deve se apegar ao que está ensinando, porque somente o que está escrito e tem poder de convencer as pessoas. Nada de acrescentar, nada de tirar nada. Ele deve se apegar à mensagem tal como lhe foi ensinado. Se você não foi ensinado a verdade, joga tudo fora. Vamos em frente, então. Para que o pregador possa influenciar as pessoas a seguir as verdades bíblicas, ele deve ser o exemplo naquilo que diz. Vou repetir. Para que o pregador possa influenciar as pessoas a seguir a verdade bíblica, ele deve ser o exemplo naquilo que diz. Eu quero que os irmãos sigam a verdade. Eu devo ser um exemplo na verdade, no eu ensino, né? Exemplo de uma pessoa que prega a verdade bíblica e não acrescenta e não tira nada. Ok? Ok. Lembrando, daqui a pouco eu vou dar um espaço para a gente conversar. Nenhuma palavra na Bíblia é poderosa quando é ministrada por alguém e seja mau exemplo. Aí nós lemos 1 Timóteo 4:12. Olha só. Nenhuma palavra na Bíblia é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Às vezes não é. A palavra de Deus tem poder, às vezes não tem. A palavra de Deus tem poder ou não tem poder, a depender de quem está pregando. Está vendo? Nenhuma palavra na Bíblia é poderosa quando é ministrada por alguém e seja mau exemplo. Quando a pessoa é mau exemplo, a palavra de Deus não tem nenhum poder. Impressionante isso, né? Não tem, quando a pessoa é um mau exemplo, a palavra de Deus não tem poder. Mas quando a pessoa é um bom exemplo, um exemplo de conduta, um exemplo a pessoa ensina a verdade, aí a palavra de Deus é poderosa, né? Eu vou ler mais uma vez, capítulo 1 Timóteo 4, versículo 12. Eu vou ler já lemos, eu vou ler mais uma vez, onde diz assim: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Está vendo? Torna-se um exemplo. Porque a palavra precisa continuar com o seu poder. A palavra precisa continuar com a sua força, com o seu poder de influenciar e de mudar a vida das pessoas. Mas quando o pregador é um péssimo exemplo e vai pregar a palavra, já não tem mais poder nenhum a palavra. Ok? Aí, na RA, essa passagem aparece assim: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Naquela época, as pessoas viravam a cara quando fosse um jovem a tornar a palavra. E Timóteo era jovem demais para essa habilidade. Naquela época, a pessoa, quando um jovem falava, as pessoas viravam a cara. Jovem não sabe de nada. Jovem não sabe de nada. As pessoas viravam a cara. E aí, isso é um mito, né? E, naquela época, tinha um mito e dizia, e jovem não sabe de nada. Quando o jovem está falando, a pessoa vira a cara. Nem lê, nem dá ouvido, e jovem fala. E Paulo está falando para Timóteo, combata esse mito com uma vida exemplar.
Você vai viver uma vida tão exemplar e a pessoa, mesmo e não ouve os outros jovens, mas você, jovem Timóteo, as pessoas vão ouvir. Porque a pessoa, antes de ouvir o que você vai falar, vai ver o seu bom exemplo. Combata o mito de que um jovem não sabe nada com o seu bom exemplo, uma vida exemplar. Bom isso, né? Muito bom isso. As pessoas não iriam dar crédito a Timóteo por causa da sua juventude. Era muito jovem, mas se ele fosse um exemplo, aí as pessoas iam dar crédito. Ele ia quebrar o mito de jovem, ainda e todos os jovens não sabem e falam, eu sou um jovem e você pode ouvir. Olha a minha vida. Então, Paulo está falando para Timóteo. E Paulo está pedindo a Timóteo para que supere isto, supere esse mito de que um jovem não sabe nada, supere isto com a sua vida exemplar. Timóteo deveria ser um padrão em 5 aspectos. Eu espero que você tenha uma caneta aí e possa anotar isso. Paulo está pedindo para Timóteo combater esse mito, uma vida padrão, em 5 aspectos. Vamos ver. Primeiro, na palavra. Palavra. Um exemplo no e fala. Você é um exemplo no e fala? Será que eu sou um exemplo no eu falo? Eu preciso ser um exemplo no eu falo. Tanto na minha conduta pessoal, como na pregação da verdade. Né? Timóteo devia ser um padrão na palavra, no e fala. Segundo, num procedimento, o serviço e prestava. Você é um exemplo no procedimento, Timóteo tinha que ser um exemplo no procedimento, um serviço e prestava a Deus, à Irmandade, à Igreja. Você é um exemplo nisto? No seu procedimento, como é o seu procedimento na vida pessoal e na vida espiritual, na igreja? Como é o seu procedimento? Paulo está pedindo para Timóteo ser um exemplo no procedimento. Terceiro, no amor, seu espírito em serviço, em servir. Você tem um espírito de amor? Um espírito de amor, não é ele e fala muitas vezes, eu amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não é isso, não. Um exemplo de uma pessoa que ama o trabalho de Deus e serve o trabalho de Deus sem interesse, sem segundas intenções. Este é o amor de alguém que serve a igreja sem segundas intenções, né? E serve a igreja com amor, com dedicação, sem interesse, sem maiores interesses. Na fé, sua estabilidade na palavra, né? Uma pessoa de fé, sua estabilidade na palavra. Na pureza, sua vida sem pecado. Você é um exemplo na pureza? Você é exemplo de uma pessoa que vive longe do pecado? Então, Paulo está pedindo a Timóteo para que supere isto, esse negócio de jovem não sabe o que fala, para que Timóteo supere isso com a sua vida exemplar. Timóteo deveria ser um padrão em 5 aspectos: na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E o nosso não deve ser diferente. Nós devemos ser um exemplo nesses aspectos também. Ok? O pregador tem que praticar, não somente ouvir. Alguém pode ler para mim? Quem lê para mim aí? Alguém pode abrir em Tiago 1, versículo 23, e alguém pode abrir em 1 Timóteo 4. Quem faz isso para mim? Eu, professor. Ei, pode ler.
Pode ler. Pode ler. Tiago 1, professor. Tiago, capítulo 1, versículo 23 a 25. Estou lendo, professor. Ok. 23, assim diz a palavra do Senhor. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não um cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. 24. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. 25. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela preserva, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Obrigado. Tá vendo? Será bem-aventurado no que fizer. Olha só, você é ter um ministério de sucesso? Você é fazer sucesso na obra de Deus? Olha aí a receita aí. Olha a receita aí, né? 1 Timóteo 4, versículo 15 e 16. Pode ler. Primeiro Timóteos 4:16. Vou proceder à leitura. Versículo 15 e 16. 15, 16. Diz a palavra do Senhor. Estas coisas, dedica-te internamente e elas, para que o teu processo a todos. 6. Tenha cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Preserva nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tá vendo? Tem pessoas que ensina, e cada vez que ensina, ele está indo mais para o inferno. Né? Porque ele está pregando, e a sua palavra, a sua conduta fala mais sobre Deus do que a sua palavra. A sua vida, a sua conduta fala mais sobre Deus do que a sua boca. Eu falo de Deus, prego sobre Deus, mas a minha vida está falando ao contrário sobre Deus, blasfemando contra Deus. Que tipo de poder vai poder ter em uma palavra saída da boca de uma pessoa dessa? É necessário que o obreiro se torne exemplo e se torne padrão, porque tem alguém que está de olho nos assistindo. Tem alguém que está de olho em mim, tem alguém que está me assistindo, me olhando, me observando. E quando eu falo, eu prego a palavra, e a pessoa não vê isto, não vê na minha vida aquilo e ouve na minha boca, sem valor nenhum. O versículo 15 diz, para que todos vejam, né, o progresso de um homem de Deus está relacionado diretamente com o seu caráter. O progresso, o sucesso de um homem de Deus está diretamente ligado ao seu caráter. Está vendo? Ok. 10 qualidades pessoais do obreiro, do pregador. Ok. Vamos abrir para um comentário ou pergunta. Enquanto temos pergunta, comentário, peço para voltar à tela anterior. Ok. 5 minutos para comentário e pergunta. Tem pergunta, tem comentário? Liga seu microfone. Professor, eu estou ficando sem carga porque está a chover por aqui e cortaram energia, mas tinha um pedido, professor, para depois da aula
professor nos disponibilizar esse material, professor, em PDF. Ok, tudo bem. Farei isso. Seu pedido é uma ordem. Ok. Alguém tem mais uma pergunta ou comentário? Sim, professor. Pode falar. Sim, bem, o que eu queria aqui comentar, eu penso que era necessário também aqui tentarmos trazer a ideia de que essas qualidades do pregador serão sustentadas por uma ação sobrenatural, uma ação do Espírito Santo na vida deste pregador, porque senão pode fingir, certas pessoas tentam fingir um caráter por algum tempo, como não tem uma ação sobre-humana, uma transformação do Espírito Santo, depois caem e mostram aquilo que estavam a tentar esconder. Por isso que eu acho que também temos que enfatizar esse lado, porque senão algum pregador pode fingir mostrar esse caráter sem que ele esteja, naquela passagem que o pastor disse, o pregador deve primeiro ele próprio ser salvo antes de pregar a salvação aos outros. Este comentário que eu gostaria de tecer aqui sobre o que estamos a ter, de facto está a ser um ensinamento muito proveitoso. Ok. Então, o pregador, ele precisa ter certeza, ele precisa cuidar. E Paulo falou, tenha cuidado de ti mesmo e dos teus ouvintes. Tenha cuidado de ti mesmo e dos teus ouvintes. Então, eu me preocupo com a salvação dos outros, mas a minha salvação está indo por água abaixo. Entendeu? Então, eu preciso me preocupar com a minha conduta, eu preciso me preocupar com a minha fidelidade. Ok? E preocupar com a minha fidelidade. Então, é isso que tem que fazer. Agora, a minha pregação vai colocar poder na palavra de Deus ou tirar o poder da palavra de Deus. A minha vida fala mais sobre Deus do que a minha boca. A minha boca está falando ser fiel a Deus, ser honesto, não minta, não adultera, não seja ganancioso. A minha boca está falando isso, mas a minha vida está falando eu sou ganancioso, eu adultério e sou ambicioso. Está vendo? Então, a minha boca fala de Deus, mas e vai prevalecer é a voz que está saindo da minha vida, não da minha boca. A minha vida fala mais sobre Deus do que a minha boca. Ou seja, agora, se o pregador vai unir, se a vida dele com ele vai falar, vai ter um tremendo de um sucesso. Né? Ele vai ser ele vai ter um ministério de êxito, de sucesso, quando ele une a vida dele, a conduta dele com a palavra. Ok, mais alguém tem um comentário? Sim, professor. Pode falar. Primeiro, quero agradecer a Deus pela oportunidade que está nos dando e nos trazer o professor perto de nós para podermos tirar essas dúvidas. Eu quero perceber, ou melhor entender, o que quer dizer o ganancioso. O ganancioso, o que quer dizer isso? Então, eu falei e eu prego a palavra de Deus, mas a minha vida está demonstrando ganancioso. A pessoa, bom, nós estamos falando de pregador dentro da palavra, então o ganancioso seria a pessoa que faz por ganância, faz por interesse próprio, né? Pega por interesse próprio. Então, você conhece muitos que faz isso, né? Então, ganância. Ele não faz, o que ele não faz por amor, ele faz para tirar um proveito pessoal. Mais ou menos isso. Ok? Ok, vamos voltar ao assunto? Alguém tem observação? Muito obrigado. Agora, sendo assim, por um
No meio disso, sim, no meio disso estamos a falar de a pessoa primeiro não pode pregar por uma ganância. Ver no meio disso, colocar uns... Seu microfone está um pouco falhando. Seu microfone está falhando. O seu microfone está falhando. Então, Quer falar alguma coisa, Antônio Rodrigues? oi? Eu achei interessante, professor, a sua colocação que, de fato, nós precisamos ter cuidado da nossa vida, da nossa conduta, para que a palavra de Deus possa ter... Muito bem colocado. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Amém. Ok. Ok, vamos voltar e depois daqui a meia hora vamos abrir mais para uns comentários, ok? Vamos ver. Então, 10 qualidades pessoais do obreiro, 10 qualidades pessoais do servo de Deus. Ok. Olha só. Primeira qualidade, o servo do fardo. Pregar é difícil, é trabalho, exausto. As exigências são grandes. Então, ser um pregador é fardo, pesado, difícil, trabalhoso, exaustivo. As exigências são grandes. O pregador tem pouca privacidade e ele é muito solicitado. Qualquer problema que os membros têm, seja grandes problemas ou pequenos problemas, vai aonde? Vai ao pregador. Né? O pregador tem um fardo muito pesado. Então, as qualidades pessoais do pregador. Então, isto vai vir uma pessoa visitar e aonde? Na área do pregador. Estou precisando de um dinheiro para pegar o transporte. Fala um pregador. É muita coisa, né? Ok. Olha só. O servo, né? O servo do fardo, né? Pregar é difícil, é trabalho exaustivo, as exigências são grandes, o pregador tem pouca privacidade e ele é muito solicitado. Qualquer problema que o membro tem, seja grande ou pequeno, o pregador é chamado. Segundo, sinceridade um dos traços básicos de um pregador é a sinceridade, né? Um dos traços básicos do pregador é a sinceridade. Nada irá afastar mais depressa a irmandade do que fato dos membros considerarem o pregador como um hipócrita. Sabe? Nada vai afastar mais a irmandade do que eles têm certeza que o pregador é um hipócrita, não é uma pessoa sincera. E, do outro lado, nada, por outro lado, irá tornar os irmãos mais receptivos ou mais dispostos à mudança, a mudar sua vida, do que uma profunda convicção de sinceridade por parte do pregador. Se os irmãos sabem que o pregador é um hipócrita, eles nunca vão crescer espiritualmente. Vai dali diminuir até morrer. Mas se eles têm uma convicção da sinceridade do pregador,
aí o trabalho, os irmãos vão ser motivados a crescer, né? A crescer. Olha só, há diversos termos para descrever esta qualidade. Honestidade, piedade pessoal, né? Piedade pessoal, dedicação, abnegação, zelo no serviço de Deus. Paulo instrui e Timóteo servir-se com amor e procede de... Em ler. 1 Timóteo 1,5. Paulo instrui e Timóteo servir-se com amor e procede de... Em ler. Assim diz 1 Timóteo 1,5. A finalidade desta ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sem fingimento. Esta é o dever de cada pessoa, cada servo de Deus, né? Cada obreiro, cada pregador, né? Aí, na linguagem de hoje, aparece assim: essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento. Então, quando o pregador tem essas qualidades, olhe, ensina ele. Ele vai ter um sucesso tremendo no seu ministério. Aí ele já vai crescer, os irmãos vão se fortalecer. Jesus falou também de pureza de oração. A sinceridade, então, é muito importante para a eficácia do pregador. A sinceridade é muito importante para o sucesso do pregador, para o sucesso do meu ministério. E sem a sinceridade, o pregador tem pouca probabilidade de sucesso. Não vai ter sucesso se não tem sinceridade. Não vai ter sucesso. Vai correr atrás do vento, vai trabalhar, se cansar e não vai dar em nada, se ele não tem sinceridade, né? Sem a sinceridade, o pregador tem pouca probabilidade de sucesso. Terceiro, entusiasmo. Está relacionado com a sinceridade. Entusiasmo está relacionado com a sinceridade. E, nascido dela, acha-se a qualidade do entusiasmo. Paulo mostrou esta qualidade quando falou com lágrima, né? Em Atos 20, versículo 29. Atos 20 e versículo 29. Atos 20, versículo 29, fala assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes e não pouparão o rebanho. Deixa eu ver. Atos 20, versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes e não pouparão o rebanho. Atos 20 e versículo 29. E o entusiasmo gera a coragem. Olha só, é o entusiasmo que gera coragem de falar, mesmo que nossa vida esteja em risco. É o entusiasmo que vai fazer nós falarmos, mesmo quando nossa vida esteja em risco. João Batista mostrou esse entusiasmo quando disse a Herodes que não tinha direito à esposa do seu irmão. O
próprio trabalho que você faz com entusiasmo pode levar você a perder esse entusiasmo. Olha só, o próprio trabalho que você faz com entusiasmo pode levar você a perder esse entusiasmo. Isto acontece quando você converte alguém e se desvia. O pregador não pode desanimar quando as coisas não vão bem no seu ministério. Ele tem uma forte convicção de que, pelo poder de Deus, tem uma fé que convence o mundo. Olha só, entusiasmo. Então, o pregador, dificilmente ele vai ficar ele não vai desanimar. Ele vai ficar tão animado na palavra de Deus e ele vai se dedicar com todo entusiasmo. Mas, quando o trabalho não acontece de acordo com a expectativa dele, ele pode se ficar desanimado e até cair da fé. Isso já aconteceu um milhão de vezes. Ninguém ver entre a humanidade, ninguém ver mais o trabalho crescer de que o pregador. Ninguém ver o trabalho mais ir para frente de que o pregador. Ele dá a sua vida para ver o trabalho crescer. Ele se esforça para ver o trabalho crescer. Mas nem sempre o trabalho cresce de acordo com a expectativa dele. E aí ele está tão animado com o trabalho, ele está tão entusiasmado com o trabalho, mas quando o trabalho não segue, não cresce de acordo com a expectativa dele, ele pode ficar tão desanimado e até perder a fé. Então, o pregador não pode desanimar quando as coisas não vão bem no seu ministério. Você batiza uma pessoa e fica tão entusiasmado com isso e a pessoa se afasta. Você vai ficar tão triste, precisa ter cuidado, né? Não pode se abater com isso. Ok? Daqui a pouco eu vou abrir para a gente conversar mais. Tem uma coisa para conversar, anote, a gente vamos conversar mais sobre isso. Quarto, humildade. A primeira bem-aventurança, bem-aventurados humildes, lá em Mateus, os pobres em espírito, Mateus 5, né? Versículo 3. Pobreza em espírito significa reconhecimento de nossa limitação. Reconhecer e somos 100% dependentes de Deus. Você sabia que o publicano, né? Aquele publicano da história de Jesus, ele daria um bom pregador, muito melhor do que os fariseus. Né? Os fariseus, eles se olhavam e eles eram cara, né? Eles eram espiritual. O publicano daria um pregador bem melhor do que muitos fariseus. Humildade. Primeiro, bem-aventurança, bem-aventurados humildes, né? Pobre em espírito, significa reconhecimento de nossa limitação. Ok? Então, o pregador precisa de ser humilde. Existe uma tendência no mundo de exaltar o pregador. Existe uma tendência no mundo de exaltar o pregador. Infelizmente, exige uma tendência por parte do pregador de aceitar exaltação. Existe uma tendência da Irmandade de exaltar o pregador e, em muitos pregadores, há uma tendência de ser exaltado. Isso nunca deve acontecer com você. Nunca deve acontecer com você. Para isso, precisa ter uma vida humilde, né? Uma vida de humildade, né? Para não cair na armadilha do inimigo, né? De querer ser exaltado. Um grande número de pregadores exige louvores.
constante um estímulo para seu entusiasmo. Então, um grande número de pecadores exige louvores constantes como estímulo para o seu entusiasmo. Uma pessoa dessa pode cair na armadilha de Satanás, né? E exige entusiasmo, exige louvor, exige elogio. Eles não estão dispostos a realizar nada e não receba em troca cumprimento e aperto de mão. Ah, e bom, você é o cara, você fez bem, você é o melhor. Aí ele fica cheio de graça, cheio de... né? Uma pessoa dessa pode ser um prato cheio para o inimigo. O pregador precisa ser humilde, né? Não querer ser exaltado, não se exaltar, né? E ter cuidado para fazer o que precisa ser feito, não para receber louvor, nem para receber elogio, mas fazer por Deus e para Deus. Mas isso vai precisar de um espírito de humildade. A humildade é muito importante na vida do homem de Deus. Sente-se triste quando fica sabendo do sucesso dos outros. Olha só, quando vê alguém crescendo e tendo sucesso, fica triste. Uma pessoa dessa pode é um prato cheio para o inimigo arrastar não só a vida dele, mas de muitos que estão ao redor dele, porque falta humildade na vida. O pregador não pode ser uma pessoa assim. A humildade é uma das qualidades mais difíceis de ser adquirida e de ser mantida pelo pregador. Olha só, a humildade é uma das qualidades mais difíceis de ser adquirida e de ser mantida pelo pregador. A humildade é uma das qualidades mais difíceis de ser adquirida e mais difícil de ser mantida. Mas o pregador precisa conseguir manter a vida de humildade, né? Humildade. Em geral, ele está sempre acima do nível dos irmãos, né? Em geral, o pregador, o obreiro, o servo de Deus que está servindo a igreja, em geral, ele está sempre acima do nível da irmandade. E por isso é fácil ele julgar-se melhor que os outros. Ele está sempre acima dos outros, assim, mais na frente, mais envolvido com trabalho e tudo isso, e por isso é fácil ele se julgar melhor do que os outros. E aí, Satanás pode pegar uma pessoa dessa. Então, se tem humildade, está protegido contra essa cilada do inimigo. Por vários motivos, o pregador deve sempre lembrar que se a sua capacidade é mais e dos outros, ele deve agradecer a Deus. Então, por vários motivos, o pregador deve sempre lembrar que se a sua capacidade é mais do que os dos outros, ele deve agradecer a Deus. Se eu acho que a minha capacidade é mais do que meus irmãos, eu devo agradecer a Deus e me deu essa capacidade. Eu preciso reconhecer que sem Deus eu não teria nada dessa capacidade. E não condenar meus irmãos ou se orgulhar disso. Então, eu preciso reconhecer se eu tenho uma capacidade maior do que muitos irmãos, eu preciso agradecer e reconhecer que foi Deus que me deu essa capacidade. Eu não teria se Deus não tivesse me dado. Eu nunca devo me orgulhar disso. Ok?
ele deve agradecer a Deus e eu não devo condenar meus irmãos porque não têm a capacidade que eu tenho. Ou eu não devo me orgulhar disso. Paulo expressou ao máximo dessa humildade quando ele disse aos romanos, em lei, Romano 9, versículo 3. Paulo expressou ao máximo dessa humildade quando ele disse aos romanos. Em lei, Romano 9, versículo 3. Posso ler? Ok. Assim diz a palavra 9, versículo 3. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Paulo expressou ao máximo dessa humildade quando ele disse essas palavras em Romano 9, versículo 3. Está vendo? Aí, em outra tradução, essa palavra diz assim: eles são meus irmãos, a minha família terrestre. Eu quero ajudá-lo, tanto e até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, se isto pudesse ajudá-lo. Olha só. Número 5, mansidão. Outro pedra fundamental no caráter do obreiro deve ser a qualidade de mansidão. Talvez a característica menos compreendida de todas é a mansidão. A mansidão é, com frequência, considerada como fraqueza, né? É muito e não tem muitos e não têm coragem e resistência e força são chamados de manso, mas essa não são manso, eles são covarde, né? Ok, vou ler de novo. Outras pedra fundamental no caráter do obreiro deve ser a qualidade de mansidão. Talvez a característica menos compreendida de todas. A mansidão é, com frequência, considerada como fraqueza. Muitos não têm coragem e resistência e força são chamados de manso, mas esses não são mansos. Aí, ok? Vamos em frente. Mansidão. Era, aí em número 12, 3, era o varão muito manso, o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sob a terra. Olha só, número 12, versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, pois mais do que todos os homens que havia sob a terra. Então, caráter e o pregador deve ter em sua vida também a mansidão. Sem mansidão, ele não vai muito longe. Mas porque Moisés era manso, porque sabia aguentar quando os israelitas murmuravam e se deixava e se eixava, né? Moisés sabia aguentar quando os israelitas murmuravam e se eixava dele. Moisés era paciente e não se mostrava ofendido, né? O que é, então, mansidão. Olha só, vou repetir isso, viu? Mas porque Moisés era manso, porque sabia aguentar quando os israelitas murmuravam e se queixavam dele. Moisés era paciente e não se mostrava ofendido com eles, né? Então, mansidão. E é mansidão, então? É aquela qualidade de não se sentir facilmente insultado. Algumas vezes esta qualidade é chamada de pelo
Essa, né? A mansidão é a resposta e a humildade dá ao ataque. A mansidão é a resposta e a humildade dá ao ataque. Um pregador, um servo, um obreiro, um homem de Deus sem mansidão, ele vai causar um grande desastre no seu ministério. Precisa de mansidão. E uma outra é paciência. Paciência na vida de cada obreiro, cada servo. Haverá momento em que ele sentirá que seu trabalho foi em vão. Né? Então, paciência na vida de cada obreiro, cada servo. Vai haver momento em que você sente que seu trabalho foi em vão. Me sofri tanto e deu em nada, tudo em vão. Quando se esforçou e não teve êxito, não teve sucesso, as pessoas que ele lutou, ensinou e converteu para isto, começa a desanimar e voltar para o mundo, desistir de Cristo. A família e ele aconselhou e cuidou e pensou e estão unidos. De repente, explode o divórcio. Aconselhou um casal e aconselhou, e você fica feliz, e finalmente você conseguiu aconselhar, a pessoa está indo bem, de repente explode um divórcio. E a pessoa que ele evangelizou parece ou prometeu aceitar Jesus de uma honra para outra, de uma hora para outra, esfria e desiste da fé. Ensinou, evangelizou, batizou e tal. De uma hora para outra, a pessoa esfria da fé e desiste de isto. E o membro fraco parecia estar começando a crescer, de repente, murcha e morre. Tudo isso vai exigir do homem de Deus paciência. Se ele não tiver paciência, vai ser difícil, né? Então, se ele não tiver paciência, então ele precisa ter paciência, né? É bem provável que muitas dessas coisas vai acontecer na vida do obreiro. Então, ele precisa ser uma pessoa paciente. Para ir bem no seu ministério, ele precisa de paciência. Estas coisas convidam o trabalhador de Deus a desanimar. Tudo isso convida o trabalhador, tudo isso convida o obreiro a desanimar. Está vendo? Estas coisas convidam o trabalhador de Deus a desanimar e não ter paciência em momento. Assim, o pregador deve lembrar de Jesus. 3 anos treinando Judas, o traidor. As pessoas gritaram Hosana. Há uns dias depois, gritaram crucifixo. O trabalho do obreiro é plantar, pregar, nada mais. Não, olha só. Difícil isso, viu? Não, nada desanima o trabalhador, o obreiro, e trabalha com tanto sacrifício, luta, ele suporta tanta coisa. Ele precisa ter cuidado para não perder a paciência. Imagine Judas, Deus, Jesus, 3 anos treinando, ensinando Judas, de repente Judas faz o que faz. Eles irritaram Hosana e vem nas alturas. Um dia depois está gritando crucifica. E decepção. Né? A pessoa que você treinou, casal, e você treinou, você aconselhou, e parece que está indo tudo bem, e de repente ele se divorcia.
A pessoa e você ensinou, e evangelizou, e batizou, de repente a pessoa desiste da fé. E o irmão, que parece que está crescendo, você está discipulando ele, parece que ele está crescendo espiritualmente, de repente ele cai da fé. Paciência é muito importante. 1 Coríntios 3:6, em ler? 1 Coríntios 3:6. 1 Coríntios 3:6. Vou fazer a leitura. No 3:6 a palavra diz: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quando mais as coisas pertencentes a esta vida? Ok, obrigado. Ok. O trabalho do obreiro é plantar, é regar ou molhar e nada mais, né? O trabalho do obreiro, do homem de Deus, do servo, é plantar e molhar, nada mais. Se vai crescer ou não vai crescer, não é a sua parte. Ok? Ok. E cada um receberá o galardão segundo o seu próprio trabalho. Aí, 1 Coríntios 3:8. O que acontece com o que acontece com muita frequência é que o obreiro mede seu trabalho em termo humano e não divino. Então, o que acontece com muita frequência é que o obreiro mede seu trabalho em termos humanos e não divino. Então, vem a falta de paciência e o desânimo. E para combater isto, precisamos lembrar que Deus irá recompensar o homem, o obreiro, o trabalhador, o servo, pela sinceridade e diligência no seu trabalho, e não pela quantidade, e não pelo acréscimo e tarefa. O acréscimo, né, é tarefa de Deus. Ok. Ok, mais um pouco aí, depois vamos abrir para a pergunta. Deus, duas coisas que o pregador não pode fazer. Olha só, duas coisas que o pregador não pode fazer. Primeiro, ficar desanimado quando não ocorre acréscimo. O pregador não pode ficar desanimado quando as coisas não vai bem. Não pode se exaltar-se quando acontece o acréscimo. Duas coisas o pregador não pode fazer. Primeiro, ele não pode desanimar quando as coisas não vão bem, quando não ocorre o acréscimo. Quando as coisas não estão indo bem, ele não pode desanimar. E uma outra coisa que ele não pode fazer é se exaltar quando acontece o acréscimo. Quando as coisas estão indo bem, ele se exaltar. Nem pode desanimar quando não está indo bem e nem pode se exaltar quando as coisas estão indo bem. Essas duas coisas o pregador precisa ter cuidado. Ok? E, número 7, pureza. A pureza exige atenção especial. O obreiro, o homem de Deus, precisa ter pureza. A pureza exige atenção especial por parte do obreiro, por parte do pregador. O obreiro deve ter cuidado em dobro para que nenhuma acusação venha contra ele, seja verdadeiro ou falso. Se uma pessoa ou irmão qualquer cometer um pecado, e daí? Mas se for o pregador, o obreiro, a cometer,
O que acontece? Está vendo? Então, mais uma vez, a pureza exige atenção especial, uma atenção dobrada por parte do pregador. Está vendo? O obreiro deve ter cuidado em dobro para que nenhuma acusação venha contra ele. Precisa ter cuidado para ninguém acusar. Mesmo essa acusação seja falsa, ele tem que ter cuidado para ninguém acusar ele nem falsamente. Né? Uma pessoa ou um irmão, um irmão lá e se batizou ontem, um irmão lá pecou, adulterou. E daí? Né? Mas se o pregador fizer a mesma coisa, o que acontece? A igreja não se divide, não aí da fé, quando o irmão ele lá faz isso. Mas se o pregador fizer, vai ter problema, né? A igreja vai se dividir, muitos irmãos vão morrer da fé, tá vendo? Então, o obreiro precisa ter cuidado para não ser jurado, para não ser acusado, nem a acusação verdadeira e nem a acusação falsa, né? Então, como ele vai fazer isto? Ele vai saber como fazer isto, né? Mas precisa ter cuidado dobrado com a pureza, né? Com a pureza. O obreiro nunca deve ir visitar uma mulher sozinha. O obreiro vai visitar. Então, tem a irmã lá e mora sozinha, ou o marido não está, ou ela mora sozinha. Ele vai lá visitar. Então, ele nunca deve visitar. Não o medo dele mesmo, mas isso pode dar o que falar. Isso pode, no mínimo, alguém acusar ele falsamente. Então, o obreiro nunca deve ir visitar uma mulher sozinha. Nunca ler um livro ou assistir nenhum filme e não teria coragem de completar, de recomendar para os irmãos. Então, o obreiro nunca deve frequentar um ambiente e ele não tem coragem de recomendar para os irmãos. Ele não deve assistir uma coisa, ele não tem coragem de recomendar para o irmão. Ele nunca deve ler uma revista, ele não tem coragem de recomendar aos irmãos. Ok? Tem a ver com pureza. Muitos pregadores experientes já tiveram problema com impureza, e tanto morreram na fé como consequência divina à igreja. Então, muitos pregadores experientes já tiveram problema com impureza, e tanto morreram na fé, como consequência, a igreja também morreu na fé, devido ao ato imoral ou a acusação contra o pregador. Né? Ou a acusação contra o pregador. Ele acusou o pregador de imoralidade, ou ele cometeu imoralidade e a igreja morreu na fé. Então, precisa ter cuidado em dobro. E, número 8, competência intelectual. Competência intelectual. Todo homem que trabalha deve ter equipamento, ferramenta boa e afiada. O carpinteiro, o salva-vida. O carpinteiro, ele trabalha com madeira, o salva-vida, ele trabalha no mar salvando pessoa, né? O bombeiro e para incêndio, todos esses trabalhadores precisam ter ferramenta afiada para o seu trabalho. O pregador, ele deve ter o E. Vou repetir, todo homem que trabalha deve ter equipamento ou ferramenta boa e afiada. O carpinteiro, o salva-vida, o bombeiro, o pregador. Ele deve ter o E. Nenhum pregador que não gosta de estudar alcança o sucesso. Então, o pregador que não gosta de estudar, ele vai ter sucesso no seu ministério? Não vai mesmo. Não tem como, se ele não gosta de estudar.
para ele levar os irmãos à maturidade, e ele pode, né, levar, depende muito da sua maturidade espiritual. Como ele vai levar uma pessoa à maturidade espiritual se ele não tem? E isto ele consegue através de estudos pessoais, né? E dedicação nas escrituras. Um bom pregador é o reflexo daquilo e sabe. Ele só pode oferecer somente o que ele tem, o que sabe. Ele não pode oferecer o que ele não tem, o que ele não sabe. Paulo insistiu a Timóteo e aplica-se a leitura. Né? Como é que o pregador vai oferecer o que ele não tem? Como é que ele vai ensinar o que ele não sabe? Né? Paulo insistiu para Timóteo aplicar-se a leitura. 1 Timóteo 4, versículo 13. Né? Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Por quê? Por esse aplicar a leitura. 2 Timóteo 2,15, quem lê para mim? 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15 vai dizer assim, eu vou ler aqui, 2 Timóteo 2,15, vai dizer assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, e não tem de se envergonhar. E maneje bem a palavra da verdade. Manejar bem, saber o que está ensinando. Não, se tiver oportunidade de ter teologia, ótimo, mas se não tiver, não é dizer que não sabe, não pode manejar bem a escritura. Manejar bem é saber o que está ensinando, ensinar a verdade, né? Manejar bem. E como vai manejar bem se é preguiçoso e não estuda, né? Precisa estudar. Ok. O pregador perfeito tem que conhecer tudo. Jesus era o pregador perfeito. Ele conhecia tudo. Tudo e o obreiro pode conhecer. É proveitoso. Tudo que o obreiro pode conhecer é proveitoso para ele. E mais rica será sua ilustrações. Então, o obreiro ele precisa conhecer tudo, mas nem sempre vamos poder conhecer tudo, mas o máximo que a gente puder conhecer da palavra de Deus vai ser bom, vai ser pregação boa, né? Se uma pessoa tem mais conhecimento, a pregação vai ser boa. O pregador deve ter interesse pelas informações. Como eu vou ser um pregador se eu não tenho interesse pelas informações? Eu preciso ter interesse pelas informações para ser um pregador ou não, né? Pelas informações de pesquisa, tanto de outros meios, para se manter informado, ler jornal, se possível, ler livro, sua mente, sua ferramenta básica, ela deve ser suprida com amplos conhecimentos. O pregador deveria se esforçar para conhecer o máximo, né? O máximo, né? Tanto pode ler um livro, ler um jornal, ler a Bíblia, ler um comentário. Então, quando ele vai pegar, ele vai ficar rico em ilustração, em exemplo e tudo mais, né? Então, o pregador precisa disso. Número 9, boa saúde, né? Boa saúde, né? Apesar da mente do pregador ser a sua principal ferramenta, esta mente está contida no corpo e pode ser afetada pelas condições desse corpo. Então, a ferramenta principal do pregador é a mente, mas a mente está ligada a um corpo. Se esse corpo não está saudável, a mente não está saudável. E isso pode afetar no seu ministério. Está vendo? Então, ele precisa
cuidar da sua saúde, né? A exigência física sobre o obreiro são muitas, né? O pregador, ele é muito exigido na igreja, ele é muito exigido mesmo. Então, ele precisa ter cuidado com a sua saúde. O trabalho é exaustivo sob todos os pontos de vista. Longas horas, pressão constante, tensão emocional. Parece que o pregador é como médico, fica à disposição de seus pacientes 24 horas. Meia-noite, aí deu um problema, liga para o pregador. Né? Hoje, 20 parece que o pregador fica 24 horas atento. Por isso, o servo precisa ter boa saúde, como o seu progresso, como da palavra, está diretamente relacionado com a sua saúde. O progresso da palavra do pregador está diretamente relacionado com a sua saúde. O obreiro precisa cuidar de seu corpo. Um servo recusa a tirar um dia para descansar, um dia para ter uma reação, enquanto outros descansam demais. Né? Okay? Então, mas o obreiro, ele precisa tirar um dia para descansar. A saúde dele é muito importante para o ministério, e para o bom ministério. E, por último, número 10, liderança. O pregador deve ser um líder. Um líder não é um ditador, não arrasto. Ele deve ser um líder, não um ditador, não um mandão, um comandante. Ele não é um comandante. O líder, não, ele deve ser um líder e não um ditador, não um comandante. Ele é um líder e não um general. Uns dá ordem, um chefe. Não, ele não é. O pregador exerce sua liderança sob a supervisão dos servos, do servo, presbítero. Se os membros ou uns dos membros estão usando o líder de estar sendo chefe, esse líder precisa parar e rever seu conceito, ou em vez de ficar se justificando. Mas se alguém na igreja está me acusando de ser chefe, então, eu, em vez de ficar me justificando, eu preciso parar e refletir no que eu estou fazendo. Né? Deve ter alguma coisa errada na minha vida, porque alguém está me acusando de ser chefe. Eu não devo ser um chefe. Um líder não é ser um chefe, não é ser um ditador, não é ser um mandão. E, para concluir, com base nesta qualidade apresentada nesta lição, fica claro que o pregador, o obreiro, o servo será um perfeito representante de Cristo aqui na terra, na igreja. É claro que ninguém poderá chegar a 100% desta qualidade, mas o bom pregador é aquele que aprimora o seu crescimento constante, né, a rumo a esta meta, né, de qualidade. E Deus nos ajude na luta constante para sermos uns bons servos no reino de Deus. E na próxima segunda-feira vamos falar mais uma coisa que tem a ver com o ministério, com o serviço do pregador. Pode assumir o fone e, se você pode fazer sua pergunta, nós encerramos aqui, faltando 10 minutos para as 22. Então, você pode assumir o microfone, fazer seu comentário, fazer sua pergunta. Pessoal, ajuda no número 10, se possível, só para voltar à tela. Quando tiver, você fala. Aí? No 10? Sim, aí. Obrigado. Só teve até o 9, né? Não, 9 e 10. Tem 9 e 10 aí. Sim. Aí.
Sim. Ok? Liga seu microfone. Pode falar, perguntar, pode aceitar, pode não aceitar. Fique à vontade. José Muanda, pode falar. Sim, professor, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Eu, na verdade, esse estudo me fortaleceu bastante, porque ano passado, penso, 2021, 2022, eu estava com um irmão com quem estava a partilhar a palavra de Deus. O irmão tinha melhorado bastante, estava a caminhar bem na palavra. E eu, como trabalho em algum lugar também, ajudei ele, do ponto de vista financeiro, a ter uma posição e estava tudo bem. Em algum momento, então, o irmão começou a desviar-se. E aquilo deixou-me profundamente desanimado. Profundamente desanimado. Então, esse estudo, quando o pastor diz que o obreiro não pode desanimar quando as coisas não vão bem, me confortou bastante. Confortou-me bastante. Sim, porque eu passei nessa experiência. O irmão a que eu estava ensinar, com quem estava a partilhar a palavra, que tudo estava a caminhar bem no seu lar, no ministério. De repente, começou a desviar-se. Nesse exato momento que eu digo, ele tem 2 mulheres. E aquilo terá me desanimado completamente. Agora, a minha pergunta aqui, pastor, é sobre a mansidão. Podemos considerar a mansidão como também longanimidade? Será que é a mesma coisa, essa palavra? Bom, ok. Mansidão e longanimidade. Bom, tem suas qualidades diferentes. Podemos dizer que a mansidão é vizinha da longanimidade, né? Mansidão é vizinha da longanimidade. A longanimidade, a paciência e a mansidão, todas essas qualidades são vizinhas uma da outra, né? A mansidão a pessoa te acusa de coisas e não é verdade, e você é manso, você não vai reagir, né? Você não vai reagir como a pessoa merece, você é uma pessoa muito manso, né? Então, tardio em se irar e essas coisas. A amenidade espera a recuperação da pessoa. Essa pessoa me maltratou, eu sou longânimo para as pessoas e eu confio que um dia ela vai crescer espiritualmente, longanimidade. Então, estão juntos os dois, né? Mas são qualidades um pouco diferentes. Ok? Sim, Obrigado, pastor. boa noite. Pode falar, boa noite. Sim, eu agradeço primeiro a Deus por esta oportunidade que nos deu do senhor professor estar nos dar essas aulas e dizer que gostei muito das aulas. E tenho uma pergunta. A pergunta é a seguinte: se você tem um irmão na congregação, sempre é falado dessas coisas, que para ele gosta de mulheres e essas coisas. Você, como teu irmão aqui, deixa fazer com ele. Ok, pode repetir a pergunta? Alô? Sim, sim. Pode repetir a pergunta? A pergunta é a seguinte: por exemplo, 10, um irmão sempre é falado o nome dele, que ele gosta muito de beber, ou
ora, ele gosta muito de lutar, então, sinto do irmão da igreja, um irmão em fé. Você que está a ouvir, o que podes fazer com o irmão que está sendo falado, não é? Sim, deixa eu ver. Jodito, Oi. me ajude aí a entender o que ele falou aí. Mas, e um pouco está longe, eu estou sentindo o microfone um pouco longe. Por exemplo, como você é o líder, um pregador da igreja, e você escuta de que existe um irmão que está na igreja, ele é mal falado, faz coisas que não convém como uma pessoa cristã. E qual é a posição que você colocar para aquela pessoa, como se ele, para não sei, lhe explicar naquilo que ele está sendo acusado? Olha só, a Bíblia diz o seguinte: se você vê o seu irmão, vai a ele. Então, a Bíblia não fala se você ouviu, né? A Bíblia fala se vê, não se ouviu. Então, se alguém vem me falar, o irmão fulano está fazendo isso, eu repreendo a pessoa e está me falando isso. Eu repreendo essa pessoa. Embora ela pode até ter visto mesmo, mas não é para mim ela ter que falar. Ela tem que ir lá no irmão, ela viu fazendo aquela coisa e encorajar o irmão a mudar. Entendeu? Falando para mim, embora seja verdade, ela está fazendo fofoca. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se vê, vai a conversar. Então, se alguém vem falar, olha, eu vi Manuel fazendo isso, se alguém vem para mim dizer, olha, Luizinho, eu vi Manuel fazendo isso. Eu repreendo a pessoa, para de fazer fofoca. Mas não é verdade. Pode até ser verdade, mas falando para mim é fofoca. Vai lá e fala com ele, encoraje ele a mudar. É isso que eu falo, entendeu? Essa é a posição que a pessoa deve tomar. Ok? Respondi a pergunta? Sim, já. Muito obrigado. E gostei daquela parte de liderança, lá no número 10. Só queria pedir ao senhor professor para que me manda, ou pode mandar aqui no grupo, todas as ferramentas, aquele de 1 a 10, para também, com o tempo, presenciarmos, vermos e lermos, para não esquecermos. Eu vou colocar no grupo tanto esta aula gravada como o slide desta aula. Vou colocar no grupo, assim que terminar essa aula, eu vou colocar no grupo. Esse slide eu acabei de passar e também a aula gravada, ok? Muito obrigado. Hoje mesmo, ok. Alguém tem mais uma pergunta, comentário? Senhor professor, Sim. aqui é o irmão Gombate Morumbala. Opa! Tudo bem com você? Sim, o senhor professor acabou falando de que no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a palavra diz o seguinte: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Eu não estou a perceber. Alô? Alô? O som falhou? Não, não sei se o Limited está a usar 2 microfones ou não. Ele Alô? finalizou a pergunta, Jodito? Não. Mas estamos a Senhor ouvir. Limited? Irmão Limited? Eu sim, irmão. Pode fazer a sua pergunta novamente. Eu estava a dizer o seguinte: segunda carta do São Paulo, que enviou aos Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Assim diz a palavra sagrada: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra a palavra verdadeira, ou seja, a palavra da verdade. Essa palavra envergonhar, a palavra envergonhar, não estou a perceber como que um obreiro pode fazer envergonhar a Deus. Pois é, a palavra aí não é e você vai envergonhar Deus, é você vai ficar com vergonha de se apresentar a Deus. Entende? Por exemplo, você vai conversar com o presidente da República de Moçambique. Aí você vai, aí de repente, antes de você chegar na presença do presidente, a sua alça rasa é de cima até embaixo. Aí você vai ficar com vergonha de se apresentar diante do presidente. E sua alça está rasgada, está vendo tudo, né? Então, então você está com vergonha, não é? Deus vai ficar com vergonha, é você e vai ficar com vergonha. Então, procure apresentar-te a Deus como obreiro e não tendo que se envergonhar. Então, você vai ser um obreiro, você vai ser um obreiro, você vai ser um servo de Deus tão excelente, que você vai se comparecer diante de Deus sem ter se envergonhar nada. Né? Por exemplo, eu vou comparecer diante de Deus, mas a minha mente está dizendo eu ensinei coisa e a Bíblia não está ensinando. Eu vou comparecer diante de Deus, a minha mente está dizendo eu menti. A minha mente está dizendo eu sou ganancioso, eu roubei. Então, quando eu vou comparecer diante de Deus, eu vou me ficar todo envergonhado. Mas você vai ter uma vida, uma conduta de uma maneira tal que você sabe que Deus sonda os pensamentos, sonda o coração. Mas mesmo Deus sondando os seus pensamentos, sondando o seu coração, você vai comparecer diante de Deus sem se envergonhar. Então, vai envergonhar ou se envergonhar a depender da vida que você leva. É mais ou menos isso que está dizendo. Amém, amém, sim, professor. Okay. Até estou claro, bem percebido. Ok. É verdade. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu gostaria se o senhor professor ainda continuasse essa aula, se mandasse via PDF para a gente estarmos a ler. Ok. Assim que terminar esse estudo, eu vou colocar o slide, esse slide eu estou passando aqui, eu vou colocar no grupo e vou colocar também essa aula gravada. Tudo que nós estamos falando aqui está sendo gravado e eu vou colocá-la aí na internet para vocês, ok? E vou mandar para vocês assim que terminar. Glória. Ok? Ok. Vamos, então, já são 22 horas. Aí tem mais uma pergunta? Ok. Alô? Sem perguntas e sem comentários, sou frio aqui, professor. Ok. Então, vamos orar e agradecer a Deus. Eu vou fazer a oração aqui. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é santo dos santos, é Rei do Rei, Senhor do Senhor. O Senhor confiou a tua palavra em nós e sabemos que a nossa vida, junto com a tua palavra, pode ter muito sucesso. Nos ajude, Senhor, como pregadores, como obreiros, como pastores, como pessoas que estão encarregados da tua obra, estão na frente do seu serviço. Nos ajude a ser uma pessoa de acordo com a tua vontade, para que a nossa mensagem, para que a nossa palavra tenha o poder que o Senhor tem. Né? Para que a nossa palavra realmente surja efeito, nos ajude a ter todas essas qualidades, nos ajude a lutar por essas qualidades e nós ouvimos aí na tua palavra. E nos abençoe para que na próxima semana nós possamos estar juntos aí para mais uma vez continuar falando sobre tudo isso. Nós te agradecemos por todos que estão presentes, para eles e tentaram entrar, mas não conseguiram, e também nos ajude a convidar outras pessoas para participar desse estudo junto conosco. Realmente, a tua palavra é um banquete para o nosso espírito. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo e pedimos que o Senhor possa nos dar uma boa noite. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.
E Deus Amém. abençoe a todos. Amém. E nós possamos, na próxima semana, vamos continuar Amém. falando mais uma coisa de bastante proveito. Ok? Professor, não esquece de nos enviar esse material com PDF. E, professor, queria pedir também aquela canção dos hinos que nós tivemos no domingo, para o professor nos enviar como material. Ok. O domingo foi... E olha, domingo eu tive muitos estudos. Me ajuda a lembrar qual deles. Aquele estudo, professor, que tivemos Santa Ceia. Então, queria pedir os hinos que nós estudamos, os hinos que nós cantamos, para o professor nos enviar. Olha só, eu vou dar o link da internet para você. Eu vou dar o link da internet para você pegar esses hinos lá na internet. Você pode ouvir ou baixar, tá certo? Certo, professor. Eu pretendo fazer isto hoje ainda para vocês aí no grupo. Obrigado. E Deus abençoe e até a próxima. Tchau. Ok, então até próxima segunda-feira.